Boa noite, gente. Eu sou a Francine, mestre sou fisioterapeuta, já em mais de 10 anos, pós-graduada em dermatofuncional e há um tempinho já trabalhando com estética integrativa. Eu sou a Carol, nutricionista, formada há 20 anos, né? Tô trabalhando aí com a nutrição clínica há 10 anos. Então, nós resolvemos gravar para vocês essa live que passou lá no Instagram, agora aqui no YouTube para vocês, que o som ficou ruim, então a gente decidiu gravar novamente para vocês, para ficar melhor, tá bom? Então, começando, vamos falar Pelo episódio de hoje, né? Qual que é o episódio de hoje, Fran? Poderoso Chefão. Quem é, né, esse poderoso chefão? Então, quando a gente fala em reset, não tem como não pensar em intestino, né? Então, o poderoso chefão, gente, o intestino, esse órgão, né, extremamente inteligente, né, que desde 2016 ele vem sendo, né, alvo de campanha para alertar as pessoas sobre as doenças inflamatórias intestinais. Então, no mês de maio, né, desde 2016, a gente vem conscientizando, alertando as pessoas sobre o maio roxo, né? Então, porque as pessoas precisam realmente, gente, ficar atentas, né? Ter essa consciência em relação aí à saúde do intestino. Exato, por quê? Porque é no intestino que começa tudo, né? Todas as doenças, todos os nossos desequilíbrios, ele vem do intestino doente. E para você ter saúde, você precisa começar a cuidar desse intestino, né? A saúde, para você conseguir emagrecer, precisa começar pelo seu intestino. E vamos falar um pouquinho sobre as funções desse intestino. Então, o intestino ele não serve só como um órgão para detoxificar, né? Para excretar aquilo que não presta. É muita coisa além disso. Então, assim, ele é para absorção de nutrientes, ele tem função neurológica, né? Ele tem conexão direta com o cérebro, uma rede de neurônios, né, Carol? Então, olha só a importância. Ele tem função endócrina, ele produz mais de 20 hormônios. 90%, gente, da serotonina é produzida no intestino, que é o hormônio, né, da felicidade. Exato. E é responsável por 80% da nossa imunidade. 80%, gente, é muita coisa. Então, olha só como ele é importantíssimo para nossa saúde. Então, por isso a gente precisa começar por ele. E ele está totalmente conectado com o cérebro, gente. Então, por isso que a gente sabe que ansiedade, depressão, né, vários problemas aí estão relacionados diretamente com esse intestino, né, bom ou ruim. Exatamente. Existe uma microbiota, né, nesse intestino. Ele tem trilhões ali de micro-organismos. Essa microbiota, o que é? A nossa flora intestinal, né? Ali são as bactérias gram-positiva, gram-negativa, é essa comunidade, digamos assim, né, Carol? 2 quilos de bactérias, gente. E o que a gente come, o que a gente está alimentando? As bactérias boas ou as bactérias ruins? Então depende do tipo de alimentação que nós temos. E a nossa microbiota, ela é formada logo quando a gente nasce. Então, se a gente nasce de parto normal, a gente já pega um pouco da bactéria da nossa mãe, quando é amamentado também, e depois com o convívio social. Então, por isso que é importante uma criança, né, nascer de parto normal, ela ser amamentada. Então, crianças que nasceram de cesárea e ainda não foram amamentadas, são crianças e adultos a serem mais suscetíveis a desenvolver alergias, tá? Então, é importante. E quando a gente tem um equilíbrio entre essas bactérias, a gente chama de simbiose, né? É um equilíbrio, elas vivem bem. E quando tá com desequilíbrio entre elas, a gente chama de disbiose. É aí que gera os problemas, tá? É aí que aumenta a nossa inflamação, é aí que gera o leaky gut. O que é isso? Então, nosso intestino possui vilosidades, eles são juntinhos. E o leaky gut vai afrouxando, né, essas vilosidades até com que faça passar micro-organismos, toxinas que não deveriam sair do nosso intestino e ir para a corrente sanguínea, inflamando ainda mais. Então, olha, o intestino é mais ou menos isso. Se a gente olhar, gente, o nosso intestino por dentro, ele parece um carpete. Então, aqui os pelinhos são as vilosidades. Por que tem tantas vilosidades, né? Para aumentar a área absortiva. Então, conforme, né,
os nutrientes, eles vão passando, né? Eles vão sendo absorvidos, então eles vão passando, entendeu? Por essas voltinhas, e o que precisa ser absorvido é absorvido. Quando a gente está com uma mucosa intestinal inflamada, a gente chama assim, de uma forma mais simplista, de intestino careca, tá? Então a gente passa reto, tá? Então a gente vê aquela pessoa que vai, né, 3, 4 vezes, 5 vezes no banheiro, a gente acha que é normal, tá? Aquele intestino, entendeu? Muito solto, as fezes, né? Elas não têm um formato. E o que acontece? Ela não tá absorvendo nutriente. E também intestino muito preso, gente, também não é normal a pessoa ficar 3, 4 dias sem ir no banheiro, né? Então a gente sabe que esse intestino, gente, doente, né, vai gerar uma série de problemas de saúde. Tanto é que um termo que é muito conhecido é aquela pessoa enfesada, né? Então, da onde que vem isso? Porque o intestino funciona. A pessoa fica irritada, fica mal-humorada, criança não come direito, tá? Então, gente, o nosso saúde vai influenciar em várias, entendeu? Tudo, né? Em no nosso várias organismo. questões aí da nossa saúde, né? Então, imunidade, a nossa disposição, o nosso bem-estar. Exatamente. E a saúde, né, que a gente fala é o trato gastrointestinal, né? Começa pela boca, tem esôfago, estômago, intestino. Então, primeira coisa, né, se é pela boca, como é que tá seus dentes? Né? Eles estão saudáveis? Né? Como é que tá a língua? A Carol vai falar também sobre a questão, né, do hábito de raspar a língua, mastigação, você mastiga bem o alimento. Então, tudo isso é que vai levar a você ter uma saúde, né, desse trato gastrointestinal. Então, mastigar, né? Quando você mastiga, você produz ácido clorídrico, que ajuda na sua digestão, a melhorar o seu pH do estômago. Então, a Carol fala que quantas vezes, Carol, que tem que 30 mastigar? vezes, gente. As pessoas falam, meu Deus, mas tudo isso, gente, que é para quê? Para esse alimento chegar bem triturado, né, no estômago, para que haja uma boa digestão e depois, posteriormente, uma boa absorção. Agora, se a gente come muito rápido, engole o alimento, isso vai dificultar muito. Sem falar que a gente não vai perceber que está saciado. Exato. Então, o mastigar é importante para quê? Para a gente perceber a saciedade. E tenho certeza que muita gente está falando, então, mascar chiclete é uma maravilha. Vamos mascar chiclete que tá tudo resolvido. Então, conta para eles, Fran, o que acontece, né, nessa hábito de ficar mascando chicletes. Gente, mascar chicletes é um péssimo hábito para sua saúde do intestino. Ele acaba. Primeiro ponto, porque o chiclete ele tem corante, tem conservante, tem aditivos, né? Uns têm açúcar, tem muitos que têm glúten, então que acaba com o seu intestino, aumenta a inflamação. E mastigar sem chegar nada, você não produz ácido clorídrico, você vai produzir mais, você não tá chegando nada. Então isso pode gerar uma dor ali, uma gastrite, né? Então acaba prejudicando. E o fato de mascar e não chegar nada também pode te dar gases. Então, se você tem esse hábito, acha que vai emagrecer e ficar mascando, pare com isso, tá? Você só tá piorando ainda mais a saúde do seu intestino. Então, vamos fazer uma troca. Ao invés de você mascar chiclete, masca um cravo, uma folhinha de hortelã, um gengibre, né, Carol? Que tem os benefícios e não vai agredir esse estômago, né? O seu intestino. Então, mascar chiclete nunca mais. E é importante a gente ter a consciência, né, que a gente tá precisando tratar também da nossa ansiedade, né? Então, assim, aquela coisa sempre tem que mastigar alguma coisa, né? Às vezes está relacionado também aí a um nível bastante elevado de ansiedade. Então, é importante que tá também relacionado ao intestino. Por isso que ele é o poderoso chefão, gente. Não tem como fugir, tá tudo amarrado. Exatamente. E falando de intestino, né, falando que tem ali uma colônia, né, uma comunidade, pode ter parasitas, fungos, protozoários, vermes, tudo isso nos prejudicam, tá? Existem parasitas que eles têm dentes, têm ventosas, então assim, ele destrói o nosso intestino, mas é o tecido. Então, acaba nos prejudicando, sem contar que ele acaba gerando inflamação, ele libera toxina, então vai prejudicando ainda mais. Aquela vontade, gente, louca para comer um docinho, geralmente está associado, gente, aí à presença, né, de parasitas. Exato. Então, a gente precisa fazer uma limpeza
limpeza desse terreno biológico, né, Fran? Exato. Então, a desparasitação a gente faz melhor época para se fazer. Se você ainda não desparasitou, melhor época é entre a lua nova e a lua cheia. Por quê? É época que esses parasitas saem dos tecidos para se produzirem. Então a gente mata não só o adulto, mas como ali o ovo, né? Então essa fase da lua nova, da lua cheia é a melhor fase para desparasitar. E muita gente acha que tá com verme só se tem coceira anal, né? Coceira de nariz. Não, gente. Até taquicardia, dor muscular, dor articular em adulto, né? Aquela vontade, sabe, de ficar assim, coçando a garganta, ouvido. Então, isso também é parasita. Bruxismo, ranger dente, sabe? Também. Dor ao redor do umbigo. Tem muitos sintomas, né, Carol? Sim. Então, precisa desparasitar, tá? Então, tem a época certa aí para desparasitar. Então, é importante pelo menos uma vez por ano desparasitar. E aí entra também aí a questão, né, Fran, a importância de fazer uma limpeza intestinal. Como a gente tem o hábito de limpar, fazer uma limpeza nos dentes, uma limpeza de pele, também, gente, é fundamental. Geralmente, gente, é aquele peso que você não consegue perder, que você fala, nossa, eu já fiz de tudo e tá empacado, né? Eu não consigo perder peso, eu não tenho resultado. É porque precisa limpar esse intestino. Tem gente que tem ali aquelas fezes encrostadas desde quando nasceu. Imagine como é que tá a absorção dessa pessoa. Não tem, né? É uma pessoa que vive com anemia. Então, assim, claro que não é, a gente não tá falando pra você tomar laxante. Não é isso. A limpeza não é só isso. Envolve muito mais coisa. O uso de laxante, entendeu? Faz vários prejuízos pro coração, pro rim, tá? Então a gente fala que a Deus deu tantos alimentos maravilhosos, né? A natureza fornece tudo que a gente precisa, entendeu? Basta a gente resgatar algumas coisas, entendeu? Porque tá tudo invertido. As pessoas se preocupam com quantas frutas elas podem comer por dia, mas elas, entendeu? Elas não percebem que elas comem bolacha de manhã, de tarde e de noite. Estão mastigando chocolate o dia inteiro. Todo dia no almoço. Até quando e se acorda. preocupam com quantas frutas que elas podem comer por dia. Então tá tudo muito invertido, gente. Então tem que rever muita coisa. E pra limpeza, que nem, né, não é só chegar e limpar, a gente precisa preparar o nosso terreno biológico. O que é esse terreno biológico? Então vamos imaginar um aquário, onde a água ali daquele aquário é o nosso sangue, é o nosso meio extracelular, e o peixinho ali são nossas células. Então imagine o peixe num aquário sujo, turvo, pH alterado. O que esse peixe vai estar? Doente, né? Com certeza. Resolve eu ir lá pegar um remedinho e pingar, mas eu não tratar essa água suja, não melhorar o pH? É a mesma coisa para o nosso organismo. Não adianta eu ir medicamento, não adianta eu só fazer a limpeza e beleza, no outro dia eu tô tomando refrigerante. Não, precisa cuidar, preparar, deixar a sua célula pronta, seu organismo pronto para se detoxificar, tá? Isso gera um equilíbrio. Então, primeiro a gente precisa cuidar lá dentro como é que tá. Então, você, gente, que tá sem energia, sem disposição, tá? Não consegue perder, né? A pessoa fala assim, nossa, não consigo perder nem um quilo. Tem que cuidar, tem que limpar esse intestino, entendeu? Porque assim, gente, não é normal a gente ter um intestino extremamente preso ou solto, a gente sempre tá estufado, isso não é normal. Sim. E o que a gente fala, as consequências, né, são grandes. Então a gente tá falando futuramente o aparecimento de um câncer de intestino, tá? De doenças inflamatórias, de diverticulose, né? Então doenças autoimunes, tem muita coisa, tudo tá envolvido com o intestino. Sim, tudo. Então, a partir de agora, comece a observar as suas fezes, o seu cocô, né? Para com essa, a gente tem, nossa, vai falar de cocô, que isso? Não, a pessoa fica assim. Não, gente, para cuidar da sua saúde, você precisa prestar atenção no seu cocô, no cocô do seu filho. Como é que tá? Né? Qual é o formato dele? Qual é a cor dele? Como que tá o intestino? Meu intestino é reloginho, todo dia, naquele mesmo horário ele funciona. Eu vou no banheiro, eu faço muito esforço, ou ele sai mais natural, né? Quando eu saio, eu sinto que esvaziou, ainda tem um pouquinho, né? O odor, aquela coisa que nem eu tô aguentando. Então, tudo isso vai dizer, né? Vai mostrar como é que tá
tá a sua saúde. Então, não adianta você ir, tipo, eu vou 3, 4 vezes ao dia, daí a gente pergunta, mas como que tá o seu cocô? Ele tá mais pra molinho, aguadinho. Então quer dizer que o alimento faz assim, ó, do mesmo jeito que entrou, sai. Uma questão que a gente tem que avaliar sempre é se ele afunda ou se ele boia. Exatamente. Se ele tá boiando, gente, é porque tem muita bactéria nesse intestino fermentando. E também tá relacionado, gente, à absorção de gordura, que não tá legal, tá? Então observar, como a Fran falou, observar o formato dessas fezes, observar o odor, tá? Então isso é importante porque vai mostrar muita coisa. Sim, então a partir de agora, eu quero que vocês comecem a observar esse cocô, tá? Todos os dias. Então, isso vai dizer como é que tá a sua saúde, tá? E sair inteiro, lisinho, bonitinho e afundar. Então, isso aí tá saudável. Então, gente, esse é o primeiro grande passo aí para uma saúde, entendeu? Ímpar, para que a gente tenha uma boa saúde, para que a gente, o que a gente precisa prestar atenção. Então, por isso que o intestino é o poderoso chefão, porque a gente precisa, entendeu? Cuidar desse órgão que é extremamente inteligente. E a diferença, né, do intestino doente para o intestino saudável, né? O intestino doente é aquela pessoa ou tá constipada, ou tá com diarreia, tá sempre mal-humorada, enfesada, né? A Carol já falou isso, ou com depressão, ou com ansiedade. Sabe, aquele desânimo, a concentração tá ruim, porque o intestino cuida da parte, também tem função neurológica. Sim. Então, a imunidade vive doente, né? Não consigo emagrecer, então isso tá ruim. E o intestino saudável, a pessoa tá feliz, né? Imunidade sempre alta, tá bem, né? Aquela coisa, o cérebro tá saudável também, porque o intestino tá saudável. Pensamentos, tem bons pensamentos. Exato, Então tem um equilíbrio de bactérias boas e consegue controlar o peso. Não é aquela pessoa que fica oscilando, né? Ela mantém aquele peso ali bonitinho. Isso é saudável, gente. Então precisa cuidar, prestar atenção mais desse intestino. Amanhã, né? O episódio de amanhã é a espera de um milagre, né? Então, o que será que vem por aí, gente? Então, não percam, né? Acompanhe, a semana aí tá maravilhosa, né? Vai ter o quiz, né? Se inscrevam na página do Resetflix, tá? Lá tem e-book para vocês de shot, de chá, do sono, que é de extrema importância, e vai estar os episódios lá gravados para vocês. Então se inscrevam para vocês reverem essa live de novo, tá? E se inscrever e acompanhar a gente por aqui, tá bom? A gente construiu todo esse material aí com muito carinho, gente. A gente tá entregando isso para vocês, entendeu? E como eu falei, a gente sabe que vai fazer diferença na vida de vocês. Então aproveitem, assistam, divulguem, compartilhem com os familiares, com os amigos, né? Porque isso realmente é um presente. Isso, coisa boa deve ser compartilhada. Então, o site do Resetflix é detoxintestinal.com.br/resetflix, tá bom? Então, nós vamos colocar aqui embaixo para ficar aqui para vocês. Então se inscrevam. Então, até amanhã, gente, dá um like aí pra gente, tá? Cola aqui na gente. Exato. Que vocês vão ter muita coisa boa aí pela frente. Muito. Então, gente, boa noite, um beijão e até amanhã. Até amanhã, tchau. Tchau.